Anderson, boa noite. Boa noite. Queria sua avaliação sobre essa importante vitória de hoje e sobre o aspecto mental. O que é que dá para falar desse esporte que não aceita nada diferente do que o resultado de vitória e está buscando a primeira colocação geral da Copa do Nordeste dessa primeira fase? Primeiro, hoje é impossível a gente poder falar do jogo sem falar um pouquinho da arbitragem, entendeu? Eu observando um pouquinho mais agora, com mais calma, vendo os lances, assim, ele deixou de dar um pênalti claro no Jorginho, o jogador não vai nem na bola, abre o pé todo aqui para poder, talvez, atingir o jogador. O lance que eu fui expulso ali, cara, eu acho engraçado, a arbitragem fica brigando o tempo todo, quando tem um lateral, para o jogador não bater na frente. Aí a bola tá lá parada, o jogador vem aqui, não, é lá atrás, lá atrás. Aí quando ele bate na frente, tem vantagem sobre isso, ele não para o lance. O jogador que fez o gol ainda tava com a bola na mão, cara. Claro, né, eu até acho que a bola não deveria estar ali. Mas o lance do lateral, a bola saiu aqui, ele foi bater lá na frente, teve vantagem nisso e eles não param. Agora, quando é um lance parado, o cara tá lá atrás, o time tá recomposto, tá tudo ali certinho, ele vem lá e manda voltar, manda bater lá, inverte lateral. Poxa, E o problema é que a gente não tem aonde recorrer, infelizmente. Nós estamos aqui e nós não temos culpa nenhuma do que aconteceu com o Sergipe, cara. Nós não temos culpa do que aconteceu lá com o jogo contra o Botafogo, não. Não somos culpados de nada, não. Isso aqui é outro jogo, é outra situação. Então não dá para fazer uma avaliação do jogo sem falar um pouco da arbitragem também, que eu acho que foi muito mal. Independente se foi para um lado, foi para o outro, eu acho que ele permitiu algumas situações. A expulsão foi justa, a gente não reclama nada disso, mas o lance específico do gol teve duas grandes irregularidades. E ele tem que justificar o auxiliar me expulsando. Porque aí ele fala assim, tá vendo como é que o cara tá errado? Porque a gente não pode falar a verdade. A gente não pode falar com ele assim, olha só o que você permitiu. Um cara bateu o lateral na frente, tendo vantagem, e você não mandou voltar. Você é só levantar a bandeira e falar, foi lá atrás. Pronto, acabou. Mas faz parte. Acho que a equipe foi... Depois de um jogador a menos, a gente muda completamente a estratégia de jogo. Não é o jogo que a gente está acostumado a fazer, mas era o que a gente podia fazer, até pela sequência de jogos também. A gente está com jogadores sempre muito ativos para poderem participar do jogo. Então a gente teve que baixar um pouquinho as linhas, não deixar a equipe do Sergipe jogar muito por dentro, fizemos eles jogarem muito por fora do nosso bloco, para ver se a gente conseguia ter tranquilidade, evitar que eles tivessem chances de gol. Nós conseguimos bem filtrar isso, mas é um jogo diferente do que a gente está acostumado, mas acho que a gente foi recompensado pela dedicação. Mesmo com um jogador a menos, nós ainda criamos pelo menos umas 2 ou 3 situações boas para poder fazer o segundo gol, e numa bola parada a gente conseguiu esses 3 pontos que nos dá, além da classificação, momentaneamente nos dá uma posição de primeiro colocado geral, que é importante lá na frente, desses quesitos de jogar em casa, já que a gente tem jogo único, nas quartas de final, semifinal, então é importante isso, apesar de não ser determinante. Isso não quer dizer que a gente, jogando em casa, a gente vai conseguir os resultados, mas jogar para a nossa torcida, com o nosso torcedor, é sempre muito importante. Professor, claro que o jogo tem uma perspectiva diferente, com menos um, mas na segunda etapa, se eu estiver equivocado, me corrija, sentiu alguma dificuldade em saída de bola ali pelo meio de campo da equipe do Sport? Assim, a gente jogou contra várias equipes aí com um jogador a menos. As equipes, a gente criava várias situações de gol. A gente jogou com um jogador a menos agora, a gente deu pouquíssimas chances. Lembra assim da situação, quais são as chances que o Sergipe teve no jogo. Então, é um jogo diferente, cara. Futebol hoje, com um jogador a menos ou a mais, ele é muito determinante. A primeira coisa que eu falo, uma das últimas coisas que eu falo na pré-eleição é: começa com 11, termina com 11. É o primeiro passo para vencer um jogo. O primeiro passo para vencer um jogo é você não ter jogador expulso.
Então, as características do jogo, quando o jogador erra, às vezes, um lance no meio, é porque as pernas estão pesadas já, de tanto correr para lá, correr para cá, para fechar espaço. Então, é natural que isso fosse acontecer. Mas eu não vi nenhum problema grave do Sergipe criar muitas situações e criar chances de gol. Eu não vi isso. Acho que a gente conseguiu equilibrar diante daquilo que a gente poderia fazer com um jogador a menos. Boa noite. Agora sim, queria que você falasse um pouquinho. Houve um momento na reta final do jogo em que a Ilha do Retiro inteira, ela parece que começou a jogar junto com o time. O time tinha um a menos e parecia que era o Sergipe que estava inferiorizado. Você acabou de falar que não é determinante, mas que é uma boa vantagem jogar a Copa do Nordeste, Campeonato Pernambucano, a Copa do Brasil vem aí também em casa, jogo de ida e volta, e tem a Série B. Você é um profissional experiente, já passou por muitos times de massa. O quanto é importante, o quanto é trunfo do esporte ter uma Ilha do Retiro que funciona da forma como funcionou hoje com essa diversidade de homens. E eu vou te falar assim, no momento mais crítico que nós tivemos. Quer dizer, logo após, né, eu fui expulso, né, aliás, teve o gol, né, que na minha concepção ele tem irregularidades claras e fáceis de serem observadas. A gente sofre o gol, um jogador a menos. No momento que a gente mais precisa de apoio, o torcedor deu o incentivo e ele foi determinante, cara. Hoje, se a gente sair daqui com os 3 pontos, nós devemos muito, mas muito ao nosso torcedor, que nesse momento mais difícil, inflamou o time, deu energia para a equipe, para que a gente pudesse ter força e ainda buscar a vitória. Que poderia ter saído até no lance com o Filipinho já, né? Mas acabou saindo na bola parada. Então foi determinante hoje, assim. Como eu falei assim, jogar em casa numa classificação, ela não é determinante por si só, não é a garantia de que nós vamos classificar, mas é muito importante. Por isso que a gente valoriza muito essa vitória, esse momentaneamente está aí, né, na primeira colocação geral, porque a gente quer, né, ter o nosso torcedor aqui, né, com a gente, para a gente poder buscar essa conquista. Boa noite, professor Boa Anderson. noite. Né? Sábado vocês se enfrentam a equipe do Santa Cruz, aqui mesmo na Ilha do Retiro. E o Santa é apenas o 7º colocado do Campeonato Pernambucano, enquanto o Sport é líder, né, isolado do Campeonato Pernambucano. O que explicar para o torcedor que o Sport não é favorito para esse clássico de sábado? Cara, o favoritismo entre 2 grandes rivais, ele praticamente ele inexiste, apesar de ter classificações e pontuações bem diferentes. Por isso é o clássico. Eu já cansei de ver clássico quando um time está num momento melhor, o outro está no pior e tem um reverso. Então a nossa preparação, cara, é para um jogo extremamente difícil. Uma equipe que tem feito bons jogos, a equipe de Santa Cruz tem conquistado bons resultados, às vezes escapa por um ou outro detalhe, mas o nosso respeito é enorme. Nós sabemos que é um clássico e que precisa ser disputado com muita concentração, muita energia, né? E a gente vai começar a se preparar a partir de agora para esse confronto que a gente sabe que vai ser um jogo muito difícil. Ô Anderson, boa noite. Ainda Boa noite. dentro do clássico, né, tem um aspecto importante, porque é o 3º clássico para o Sport na temporada, o primeiro aqui. O Sport não teve seu torcedor presente nos 2 confrontos contra o Náutico. O peso de enfrentar um rival com torcida única no sábado aqui, com uma expectativa até de um público maior do que foi hoje. Não, é sempre muito positivo, né? É um jogo muito especial, cara. O clássico é, por si só, um jogo muito especial. Se não tivesse valendo nenhuma classificação, não tivesse valendo nada, né? Eu costumo falar que não existe amistoso em clássico, né? Não tem clássico que possa ser amistoso. Mesmo se fosse alguma coisa nesse sentido, é sempre valendo muito. A gente sabe que quem sai vitorioso desse confronto sai muito mais fortalecido. Então, a gente está numa expectativa muito boa de que nosso torcedor possa comparecer, possa nos ajudar. Como eu falei anteriormente, não adianta as pessoas imaginarem que pela posição que nós estamos hoje no campeonato, pela posição do Santa Cruz, que vai ser um jogo fácil, porque não será, tá? Não será, tenho muita convicção disso. Jogo bem difícil, né? Que a gente precisa estar bem concentrado para poder buscar mais uma vitória.